Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo a respeito de um assunto que foi muito falado, né, ano passado e até hoje se tem falado bastante pelo YouTube afora. Todo mundo que vem passear aqui, todo influencer, todo youtuber grava um vídeo falando a respeito desse assunto. E hoje eu vim dar a minha opinião, que é sobre João Pessoa ser a cidade mais barata do Brasil. E sinceramente, para mim, isso é uma grande mentira. Eu vou mostrar aqui para vocês, trouxe até meu caderninho, mostrar para vocês quanto que uma família, né, com 4 pessoas, 2 crianças, 2 adultos, gasta por mês aqui em João Pessoa, tá? Claro que isso é relativo, né? Cada pessoa vai gastar em alguma coisa, a mais em alguma área, né? Alguns com saúde, outros com alimentação, outros com lazer. E eu vou mostrar aqui a nossa verdade. Quanto nós estamos gastando por mês, tá? E já adianto, João Pessoa não é nem de longe a cidade mais barata. Tudo bem que eu não sou uma pessoa viajada, que viajou por todos os estados do Brasil, e certamente tem estados que são muito mais caros que João Pessoa. Mas vão ser cidades, imagino eu assim, que vão ser cidades grandes, né? Como muitas pessoas que vêm de São Paulo, alguns de Brasília, falam que lá é mais caro. Mas, assim, eu digo isso pelas pessoas que nós conversamos. Mas, por exemplo, nós viemos de BH. E não tem uma grande diferença. Eu vou falar onde realmente eu vejo diferença de Belo Horizonte, questão dos valores, para cá, né? Mas não vamos ficar falando demais, vocês querem saber realmente os valores, né? Quanto realmente custa, quanto gasta, é isso que nós vamos falar. Eu coloquei aqui o gasto do nosso último mês, de junho, que a gente está em julho, né? Coloquei aqui o gasto de julho, para vocês terem uma ideia. A água, aqui em casa, eu lavo muita roupa, tá? Então, assim, a água, ela veio R$ 308, é muito, eu acho muito caro. Eu lavo roupa praticamente todo dia, que eu tenho criança, e tenho toque também, usou, sujou. Então, assim, então eu lavo roupa praticamente todo dia. Quando a minha sogra esteve aqui com o meu sogro, que eles passaram 2 meses aqui, a água praticamente dobrou. Eu realmente fiquei chocada, porque eles não têm tanta roupa. Então, assim, eles não trouxeram tanta roupa, não tem criança, né? Então, assim, mais 2 pessoas, a água praticamente dobrou. Tava vindo R$ 500. Normalmente minha água não vem 300, vem uns 260, e aí ela veio 500 e pouco. Eu fiquei, assim, chocada mesmo. A luz também dobrou. A gente estava usando mais ventilador quando eles estavam aqui, mas mesmo assim, eu achei, assim, um ventilador a mais ligado, né? Eu achei que ficou muito caro mesmo. Então, assim, foi um absurdo. Quando a conta chegou, eu levei um susto muito grande mesmo. A energia, nesse último mês, ela veio R$ 417. Eu nem acreditei quando eu vi a conta. Porque tudo bem que tem ar-condicionado, e assim, esses últimos meses está frio, então o ar-condicionado tem sido usado pouco, porque a gente tem ar-condicionado só em um dos quartos, o quarto das meninas não tem, né? E de vez em quando eu deixo o ventilador ligado até a metade da noite, depois eu desligo. Mas veio muito caro. Normalmente vinha mais barato. E agora no mês de frio ainda está vindo esse preço. Não sei se realmente se aumentou, mas está vindo muito caro, R$ 400. Lá em Belo Horizonte, eu acho que minha luz era uns 180, era bem mais barato, minha conta de luz. Tudo bem que lá era frio, mas mesmo assim não justifica. Aqui também, a minha água, antes da minha sogra vir, ela vinha por volta de 280, no muito R$ 300. Desde que ela foi embora, a conta de luz ainda não normalizou. Internet a gente está pagando aqui, a nossa internet é um pouquinho fraca, mas a gente até contratou um pacote bom, mas a gente está achando ela um pouco ruim. Mas a gente está pagando R$ 80 de internet, a gente está planejando trocar ela. E outra coisa também, que aí vai entrar no gasto pessoal de cada família, né? O gás. O gás aqui, onde eu compro, ele fica 110 à vista, 115 no cartão. O gás de cozinha aqui em casa, que não é gás encanado. Se for gás encanado, fica muito mais em conta, né? O nosso prédio não tem gás encanado, tá? Então, aqui a gente compra botijão. Então, R$ 110, mas o gás aqui em casa dura 2 meses. 2 meses e pouquinho, às vezes um pouquinho, quase completando 2 meses. Então, assim, ou seja, R$ 60 por mês, né? O gás. E aí, na sua cidade, o gás tá quanto? Acho que o gás é meio tabelado em todo o país, né? Outra coisa que vai variar bastante é o combustível, né? Quando você passeia de carro, se você vai trabalhar de carro ou não. Mas a gasolina está custando aqui entre 6,16 a 6,29 o litro. Normalmente, a gente gasta uns R$ 300 de gasolina, mas a gente não sai. A gente leva as meninas na escola, que é pertinho de casa, mas é um chãozinho para ir a pé, carregando mochila. Então, a gente leva e busca as crianças na escola, vai na praia, vai na praça. Então, se a gente gasta pouco, a gente anda pouco. Então, vai ficar em torno aí de uns R$ 300 por mês que a gente gasta com gasolina. E outra coisa muito importante e que pesa muito no orçamento é o quê? Moradia, né? Porque se você se mudando para cá, você vai pagar um aluguel ou então você vai comprar um imóvel, né? Se você comprar à vista, não vai ter essa prestação. Mas se você for financiar ou se você for alugar, você vai pagar essa prestação de moradia, né? Seja um aluguel, seja a prestação.
No nosso caso, nós financiamos o apartamento há um ano atrás. Agora em junho fez exatamente um ano, graças a Deus. E a gente paga hoje 1.100 de prestação. A gente pagava de aluguel, no primeiro ano a gente pagou R$ 1.800 um apartamento mobiliado, assim, a mobília era bem simplesinha mesmo, mas era mobiliado. E o apartamento era novinho, o apartamento era muito bom. A gente pagava 1.800, mais 150 de condomínio, se não me engano, algo assim. R$ 1.800, depois nós nos mudamos para um apartamento que a gente pagava 1.600, também mobiliado, tá? Todos os dois eram 3 quartos. Então, assim, 1.600 era um preço muito bom. Uma pessoa até comentou aqui no último vídeo que a gente fez, pedindo para falar sobre os aluguéis. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre o valor dos aluguéis, tá? É um vídeo antigo, eu vou fazer de novo, vou gravar outro vídeo, mas os valores não mudam muito em relação a isso. Claro que teve os reajustes e tudo, né? Encarecer um pouco as coisas, mas em torno disso, você vai ter que colocar aí no seu orçamento. Depende, claro, se você quer um imóvel com 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, né? Claro que isso vai depender, se você quer ter área de lazer ou não, tudo isso vai variar muito, né? Mas se você está vindo para cá, pensando em alugar um imóvel aí de 2 quartos, né? Até 3, eu falaria para você colocar em torno de 2.000, 2.500. Tá? Se for mobiliado, então, a partir aí de uns 2.000 com certeza, e mesmo assim procurando um tantinho bom, porque mobiliado já sobe bastante, tá? Sem mobília você ainda acha um pouquinho mais em conta, né? Você consegue achar aí sem mobília uns 1.500, 1.700, consegue sim. Isso que eu estou falando são nos bairros de orla, Bessa, Manaíra, Bessa Jardim Oceania, Manaíra, né? Aeroclube, no Aeroclube você ainda acha um pouquinho mais em conta, porque tem alguns, por exemplo, ali perto do Carrefour tem um condomínio muito grande, às vezes você acha um preço mais em conta, mas já está tudo muito valorizado em questão de imóveis. Então, assim, eu te recomendaria colocar no seu orçamento pelo menos R$ 2.000. Claro que aí você vai procurando, igual eu fiz. Eu fui procurando, até encontrar um que coubesse no meu orçamento, tá? Mas quando a gente está vindo de fora, a gente não tem muito isso, né? A gente vai pegar o que mais ou menos está próximo. Então, coloca aí no seu orçamento pelo menos 2.000, se você achar mais barato, ok. Se achar muito mais caro e não couber no seu orçamento, aí você espera mais um pouquinho, né? Porque essa questão de moradia é realmente complicado, né? Mas outro detalhe importante, se você for alugar, alugue na baixa temporada. Porque na alta temporada, muita gente aluga os seus imóveis para Airbnb, né? Aluga por temporada, para quem está passeando. Então, fica bem mais caro e cai a quantidade de imóveis disponíveis. Agora, na baixa temporada, às vezes a pessoa está um pouco desesperada porque não está entrando dinheiro e ela acaba alugando o anual mais em conta, tá? Então, esse período de chuva, né, de maio, a partir de abril, né, já começa a baixa temporada, mas assim, de maio até agosto, setembro, é um período bem indicado, que é um período de chuva, né, então não tem tanta gente na cidade, então fica mais fácil você achar. Inclusive, quando a gente veio para cá, quando a gente se mudou, era junho, no dia que a gente chegou estava chovendo. Então, assim, é uma dica para você seguir, para você achar um imóvel mais em conta. Agora, um outro gasto, assim, vai variar muito também, né, de acordo com a família, de acordo com a idade, é o gasto com saúde, planos de saúde, né, porque, assim, plano de saúde em todo o Brasil, existem vários, aqui em João Pessoa, inclusive, não tem muita opção de plano de saúde, não tem tantos hospitais quanto tinha em BH, o plano de saúde é bem mais caro do que em BH, eu estranhei, assustei bastante, tá, e assim, vai depender muito da idade, né, das pessoas, da faixa etária que estão, vai depender se você quer um plano de saúde que atenda somente em João Pessoa, se você quer um plano de saúde nacional que atenda no Albert Einstein, né, então assim, plano de saúde tem várias opções, vai depender se você tem CNPJ ou não, e se tiver CNPJ, se ele é MEI, se ele é de outra categoria, se ele é sociedade limitada, e assim por diante. Para quem não sabe, eu e meu esposo somos corretores de plano de saúde, então desse assunto a gente entende. Inclusive, se você quiser fazer a cotação para você, sua família, sua empresa, e ver quanto vai ficar o plano de saúde para você aqui em João Pessoa, ou mesmo em qualquer outro estado do Brasil, porque a gente trabalha com todos os estados do Brasil. Aqui embaixo vai ter o contato, tá? Vou deixar o contato do meu marido, que é corretor de plano de saúde há quase 10 anos. Rafael Lins, é só chamar ele, que ele faz a cotação para vocês. Tanto para João Pessoa, quanto para o estado onde você mora, tá? Porque a gente trabalha com todos os estados. Para você ter uma ideia, né? Como eu falei, o plano de saúde varia muito. Mas aí, para você ter uma ideia, para a nossa família, né, que tem CNPJ, a gente tem MEI, e a gente está na faixa etária, eu e ele temos 36, e nossas filhas, né, tá na faixa etária de 0 a 18 anos. O plano de saúde nosso, para a nossa família, é um plano que a gente gosta muito, que é a Mil, né, um plano de cobertura nacional, é um plano que tem uma rede muito boa e que está com custo bom. Então, assim, para a nossa família, o plano da Mil hoje, ele fica R$ 1.700, o plano com coparticipação. Não é o melhor plano da Mil, tem um que é um pouquinho mais básico, mas muda muito pouco.
tá? Então, esse plano da Mil, que é a 1.380, hoje para nossa família, o plano de saúde fica R$ 1.700. Para as crianças fica 298, a mensalidade de cada criança é 298 e minha e do meu esposo 536 para cada, ou seja, R$ 1.700. Esse valor é do plano nacional, plano completo, né, e com coparticipação, tá? Então, assim, é um gasto muito alto, em Belo Horizonte é muito mais em conta, né, mas é algo, assim, a se pensar, e aí, como eu falei, se você quiser saber quanto fica para sua família, você chama aqui no WhatsApp, tá, que a gente passa a cotação para você. Então, para nossa família hoje, plano de saúde 1.700. Outra coisa que vai pesar no seu orçamento, né, vai depender de cada um de vocês, né, se vocês têm crianças ou não, se faz faculdade ou não, é a escola, né, a escola realmente é algo que pode pesar muito no orçamento, né, por exemplo, nós temos 2 crianças, a gente queria colocar elas num semi-integral, a gente não queria deixar elas o dia todo, mas a gente precisava de um pouquinho mais de 4 horas para a gente poder dar um gás no trabalho, né, e aí a gente colocou, elas inclusive estão de férias, estão fazendo bagunça, barulho, né, vocês ouvirem, são as crianças brincando, e aí a gente colocou elas, a gente foi em várias escolas, e realmente as escolas em torno aí de meio horário, em torno de R$ 600, ou em conta, tá? Mas em conta a gente tinha achado era R$ 600, meio horário, aqui na região. E aí tem as escolas que já são bilíngue, né? Escolas muito boas aqui tem muita escola boa, particular, e cara, muita escola cara. Se você puder colocar nessas escolas boas e caras, né, você coloca em média uns R$ 1.200 por criança no meio período, tá? Tem uma amiga nossa que o filho dela é um adolescente, né, de 14 anos, ele estuda, se não me engano, ela paga 1.300, não me lembro bem, mas eu sei que é mais de 1.000, meio período, tá? Só escola normal, tá? Então, assim, é realmente bem caro. A gente conseguiu, né, uma escola bem pequenininha, que é basicamente uma casa, estava começando, a gente chegou no início, então a gente conseguiu um preço bacana, ela fez pra gente 1.200 para as 2 crianças, um semi-integral, que é um pouquinho a mais das 4 horas diárias, né, que normalmente é a escola, né? Então, assim, mas isso foi um achado. Então, assim, se você quer colocar em escola particular, você quer uma escola boa, bilíngue, coloca aí mais de R$ 1.000 de mensalidade. Né? O bom é que é bem pertinho, você pode levar e buscar de carro, não precisa pagar escolar, a não sei que você trabalhe fora, né? Então, assim, é bom que é bem pertinho, tem vários colégios, colégio Meta, colégio Interativo, esqueci o nome dos outros agora, mas tem João Machado, ISO, então tem vários colégios muito bons. Cidade Viva também, Cidade Viva excelente, nossa, se eu pudesse eu colocaria as meninas lá, mas agora realmente não tem como. Se não me engano, integral lá é R$ 1.800 por criança, da última vez que eu olhei, 1.800 por criança. Ah, não foi eu que olhei, que eu cheguei, entrei em contato e eles não passaram o preço. E aí eu conversando com a moça que os filhos estudavam lá, ela falou, é R$ 1.800 por criança. Então, assim, é um valor bem alto, mas é uma escola sensacional também, né? Então, assim, vai o que você pode pagar no momento, mas também, se não pode pagar, tem escola pública, com certeza. Tem a creche, que é até 5 anos, que fica inclusive aqui no Bessa, dizem que é uma creche muito boa, uma amiga nossa, o filho dela estudou lá por 2 anos, uma creche muito boa, mas é difícil você conseguir vaga, ela é integral, mas é muito difícil você conseguir vaga, então você tem que chegar, por exemplo, o ano letivo vai começar em janeiro, né, apesar de ser férias, então lá para agosto você já começa a ir lá na escola, fazer o cadastro da criança e falar que você quer colocar para ver se vai surgir vaga no ano seguinte, porque é muito concorrido. E a diretora, quando eu fui lá para ver como é que funcionava, né, como é que era, a gente não chegou a pôr, a gente olhou para a Luísa, a gente não chegou a colocar ela lá, mas a gente foi ver que a amiga nossa tinha elogiado muito. Várias pessoas, na verdade, com quem eu conversei também, tinham elogiado muito essa escolinha, essa creche. A diretora falou que não tinha vaga na época, e também que a maioria das pessoas, aí ela disse para mim, olha, volta sempre, porque como a maioria das crianças aqui são crianças de outros estados, de outras cidades que vieram para cá, sempre tem pessoas indo embora, e aí surge vaga. Acabou que depois eu não voltei, a gente deixou ela, como ela era pequenininha mesmo, ela tinha 3 anos, 3 ou 4, não, 4 ela tem agora, tinha 3 anos. Aí a gente acabou desistindo, falou, não, vamos deixar ela com a gente até ela ficar maiorzinha, e aí a gente coloca ela. Aí a gente colocou ela quando ela já estava com 4. E aí, a escola, né, como eu estava dizendo, também tem para quem tem crianças no ensino fundamental, tem o Frei Albino, que fica aqui no Jardim Oceania, tá? É bem pertinho aqui tudo, né, Bessa, Jardim Oceania, Manaíra, Aeroclube, é bem pertinho, tá? Então tem o colégio, a escola Frei Albino, que é a partir da primeira série, eu acho que eles iam fazer a partir do segundo ano, não sei como está, se ainda tem primeiro ano, mas lá tem, né, até 11 anos, até 11 anos a criança estuda ali, é escola pública, né, municipal, tá, e tem uma outra escola que aí, ela é a partir de 11, que é uma escola, se não me engano, ela é estadual, não tenho certeza, até mostrei, a gente passou na frente dela, que é uma escola que era militar e deixaria de ser militar, o dia que a gente estava lá perto, a gente entrou para ver como era, e conversando com o pessoal que trabalhava lá, eles falaram que ela ia deixar de ser militar por causa da mudança do governo e tal. Aí a gente não rendeu, não sei mais a respeito.
mas parece ser uma escola boa também, e ela é pública, aí ela já é o ensino médio, tá? Ela fica, inclusive, perto do supermercado Superbox, coladinho lá no Superbox, supermercado. E públicas aqui na região são essas. Quando não tem vaga, parece que a prefeitura consegue vaga em Manaíra, né? Então, assim, você tem que ir na prefeitura, pedir vaga, o pessoal da escola pública te recomenda, tá? Eles te explicam tudo direitinho. Mas, é claro, tem escola pública, tá? Outra informação, né, muito importante, outro gasto muito importante, né, na verdade, um dos principais gastos importantes de uma família é o quê? Alimentação, né? Então, assim, a alimentação vai depender de muitas coisas, né? Com certeza. Se você come muita carne, se você é vegetariano, se você come muito carboidrato, arroz, feijão, porque vai variar, tudo isso varia muito, né, de preço. A gente, a gente gasta em torno de R$ 2.000 com o supermercado, 2.000, 2.500. Mas nesse gasto está incluso também as bebidas que levam para a praia, as carnes que levam para a praia. Todo sábado tem churrasco na praia, ou sábado ou domingo. Então, assim, também, de certa forma, está incluso o lazer, né? Porque o que meu marido vai beber lá, ele já compra também no supermercado e leva. A carne de churrasco a gente compra e leva, né? Então, assim, tá, meio que nesse valor tá um pouquinho incluso o lazer, né? Se a gente for olhar. E aí vai entrar essa questão, né? Que vai depender muito da quantidade de pessoas da sua casa, se vocês cozinham todo dia, se vocês comem fora, né? Se come fora, então esse gasto aumenta. A gente não é de comer fora, eu não gosto de ir no supermercado. Falei com meu marido hoje, vamos lá pra praia, a gente come lá alguma coisa. Eu falei, nossa, quer me deixar nervosa e me chamar para comer fora. Na praia ainda vai, quer comer uma porçãozinha, né? Por quê? Porque uma das minhas filhas, a mais velha, ela não come em restaurante. É aquela coisa bem assim, eu gosto disso, disso e disso. Então eu passo raiva, então eu não gosto de ir em restaurante, fora que a criança não senta para comer. Então eu prefiro 1000 vezes cozinhar, comer em casa, e aí depois sai. Vai, no máximo, compra um hambúrguer com uma batatinha de vez em quando, ou um pastel, mas assim, eu já fico meio tensa de ter que sentar para comer, porque eu não consigo. Então a gente não é muito disso, de sair para comer, né? Então o nosso gasto é mais casa mesmo. E o meu marido, ele gosta de passear no supermercado. Viu uma promoção, ele quer ir lá. Na verdade, a gente não fica passeando, a gente escolhe um dia para ir no supermercado. Aí nesse dia vai quase todos. Eu até cheguei a filmar o dia que a gente foi no supermercado, mas depois acabou que não deu para editar, não achei que o vídeo ficou bom. Mas eu até coloquei aqui, mais ou menos para vocês terem uma ideia, quanto está ficando o preço das coisas aqui, para você ver, assim, tá muito mais barato do que na sua cidade, ou tá muito mais caro, para você ter uma ideia. Olha, eu olhei hoje, a gente segue os Instagrams dos supermercados, né? Chã de dentro, gente, chã de dentro, R$ 39 o quilo. Não, isso para mim é caríssimo, acho um absurdo. Só que como a gente vai no supermercado, a gente olha o Instagram, tem um dia que a gente vai no supermercado, a gente olha as promoções. Naquele ali, a gente vai naquele lá, mas a gente está dentro por exemplo, do Carrefour. Aí a gente entra no Instagram do Rede Compra, a Rede Compra tá com promoção na carne, a gente já vai passar lá mesmo, compra algumas coisas ali no Carrefour, depois a carne compra lá. E a gente faz isso, porque é um dia que a gente tira para fazer compra. E assim, contra filé, normalmente você acha que por R$ 49 o quilo. Mas a gente acha promoção, R$ 38, para você ver. Às vezes mais barato que o chão de dentro, bem mais mesmo. Outro dia a gente comprou. Né? Então, bem mais também sempre está fazendo promoção de carne, como são supermercados muito perto um do outro, por exemplo, tem o Carrefour, o Rede Compra, o Bem Mais, eles estão sempre fazendo promoção para competir um com o outro, entendeu? E como é pertinho, você acaba passando ali, né, e economiza um pouquinho. Principalmente carne, que é uma coisa cara, que a gente gosta de comprar para mais, para já ter ali na hora que precisar. Então, assim, a gente acha na promoção. Contra filé, a gente achou semana passada R$ 38 o quilo. Fraldinha, R$ 39,90. A 100, aqui o pessoal vende muito a 100 com osso. Eu estranhei, porque lá em BH a gente não achava, não. Era sempre a 100 mesmo, sem osso. O a 100 com osso, aqui na promoção que eu olhei ali no Rede Compra hoje, tá R$ 27. Normalmente é 29. O pernil, R$ 20. O peito de frango fica entre 18 e R$ 22. Tudo isso é o quilo, hein, pessoal? O leite fica a partir de 5,50, 7. Depende do leite. Eu gosto de comprar leite, estou começando a comprar leite, porque quando eu vou comprar, eu não gosto de ficar comprando aqueles leites de caixinha, que é aqueles que a gente sabe que não é leite de verdade. Então, tem alguns que são leite puro, né? Tem algumas marcas que é o leite puro mesmo, tem o leite A2. Então, a gente, quando vai comprar, a gente dá uma olhadinha se está na promoção. E a gente compra do comum também, quando não acha quando esse está muito caro. E eu estou tentando comprar leite na feira. Na feira é R$ 7 o litro de leite, e é leite tirado mesmo no dia, no máximo no dia anterior, sabe? Então, eu estou gostando bastante. Arroz você acha entre R$ 4 e R$ 7 o quilo. Aqui eu estranhei, outra coisa que eu estranhei também, é que o arroz é no quilo. Eu já vi no supermercado grande, se não me engano, foi o açaí, de 5 quilos, mas geralmente você acha só de 1 quilo, arroz, feijão de 1 quilinho. Para mim não é problema, porque eu não gostava de comprar arroz de 5 quilos, eu comprava e às vezes eu dava para minha sogra, porque você abre o saco de arroz, é 5 quilos de arroz dura uma eternidade na minha casa, principalmente agora.
E aí eu gostei muito de ser de 1 quilinho, porque eu compro 1 quilo, às vezes 1 quilo dura aqui mais de uma semana. E aí, o arroz você acha entre 4 e 7 reais, dependendo da marca, né? Porque tem várias marcas. A manteiga você acha entre 20 e 30 reais. Vez ou outra você acha na promoção de 18, mas é meio raro. Normalmente a gente compra quando ela tá 20. Achou por 20, já leva umas duas, porque tá na promoção. Azeite eu vi hoje, o galo, fiquei até assustado como tá caro. R$ 22 de 250 ml. Ou seja, 500 ml é 40. Eu já tinha visto mesmo 500 ml por 40. Às vezes você acha 37. Outro dia a gente achou uma promoção no Carrefour, se não me engano, estava 35. Feijão também por volta de R$ 5 o quilo. E agora uma coisa que está caríssima, café. Pó de café, gente. As marcas mais assim, basiquinhas aqui de João Pessoa, né? As marcas locais mesmo. O pacotinho de 250 gramas, R$ 15. Gente, é muito caro. Ou seja, meio quilo, né? Que é o que a gente comprava antes por R$ 15, agora é R$ 30. Isso do café comum, não é prêmio, não é superior, não é gourmet. Então, assim, muito caro. Então, você vê que o supermercado, eu acho isso caro, não acho isso barato, não. Coloca isso na ponta do lápis, né? Você vai ver que realmente é um valor muito alto. Se na sua cidade está muito mais caro que isso, ótimo para você, porque você vai achar tudo barato aqui. Mas se na sua cidade está o mesmo preço, então, assim, em relação ao supermercado, pelo menos vai ficar tudo igual, né? E outra coisa que você precisa pensar, né? O lazer. Na verdade, se você está planejando mudar para cá, você provavelmente o lazer que você quer é a praia, esse é de graça, né? Mas você vai gastar comida, né? Você vai comer lá, vai comprar sua cadeira, porque a princípio você vai alugar, mas depois você vai comprar sua cadeira, então já é uma economia. Você leva seu cooler com a sua bebida, com o seu lanchinho, né? Se for fazer churrasco, então acaba ficando mais em conta, né? Então, assim, essa questão do lazer acaba saindo mais em conta, a não ser que você gosta, aquela pessoa que gosta da noite, para os restaurantes, aqui tem muito restaurante bom, muito mesmo, né? E assim, eu não frequento, eu já falei que eu não gosto de sair, né? Com criança, no máximo a praia, um shopping, um dia que tem um evento para criança, e as praças. E aí é de graça, né? A gente no máximo vai comer alguma coisinha ali. Então, assim, esse gasto a gente não tem. E também, assim, outra coisa que eu não mencionei, né? A nossa compra no supermercado, eu não compro muitas coisas no supermercado, como pasta de dente, sabonete, shampoo, essas coisas eu compro, assim, eu sou meio natureba, então eu procuro sempre algumas coisas mais naturais, então eu tô sempre comprando na internet, então já é um gasto a menos. Então, assim, para você ver que eu já não compro esse aí nem tá incluso no gasto de supermercado, né? E aí, voltando ao lazer, a gente não tem esse gasto com lazer, porque o nosso lazer é mais grátis mesmo, né? Assim, a não ser aquela parte que eu falei, né? Da bebida, da comida que a gente leva pra praia, é isso aí, mas mesmo assim já sai mais em conta, né? Não sei, de vez em quando a gente vai no restaurante, de vez em quando a gente vai no restaurante com espaço kids, né? A gente, nossos amigos, e aí, mas não é sempre, né? E aí, aquele dia é um dia à parte. Então, assim, só esses gastos básicos eu coloquei aqui: água, luz, internet, combustível, gás, plano de saúde, supermercado e moradia, só isso. Tá ficando 7.715, colocando aqui os valores que eu coloquei, né? R$ 7.700 para nós quatro, né? Isso sem contar gastos extras, como roupas, né? Compras na internet. Eu sou quase sócia da Amazon, todo dia chega uma coisinha da Amazon aqui em casa, porque eu gosto muito de comprar na Amazon. Às vezes você precisa de alguma coisinha, no dia seguinte já chega, no máximo 2 dias. A Temu, que é o aplicativo da China, compra muita coisa, então todas essas coisas estão fora. Então, esses gastos que você tem aí, você vai continuar tendo aqui. Então, aqui, esses 7.700 é o gasto básico: água, luz, comida, saúde, plano de saúde, né? Escola, supermercado. Então, tá ficando esse valor. Então, assim, eu acho isso um valor muito alto. Eu não acho nem de longe isso uma coisa barata, né? Fala assim, isso é a cidade mais barata. Gente, se isso é a cidade mais barata, nossa, não quero ver a mais cara. Ou quero, né? Me tornando rica, eu quero ir para lá. Então, é uma coisa também que eu não falei, né? Que a respeito da moradia, que você vai, se você for morar longe da praia, né? Por exemplo, tem alguns bairros que são bem mais em conta, por exemplo, uns bairros bem mais populares, né? Você acha um aluguel bem mais em conta, tá? Então você pode procurar, depende do que você quer. Assim, eu quero morar em João Pessoa, não importa onde. Então, assim, tem uns bairros bem mais em conta que esses valores que eu falei, de R$ 2.000. Então, às vezes, para você, um aluguel de R$ 1.000. Eu já vi uma vez, quando eu estava olhando muito na LX sobre aluguel até de R$ 700, mas bem mais longe, né? Os bairros mais, um pouquinho, às vezes nem é tão distante da praia, mas são os bairros mais populares, e as pessoas, às vezes, realmente pagam um valor mais em conta, tá? Então, eu vou refazer o vídeo de aluguel, mas tenho aqui no canal, eu vou deixar clicado aqui, para vocês verem a respeito do valor do aluguel. Se você não se importar de morar aqui nesses bairros aqui da Orla, Bessa, Manaíra, João Pessoa, Bessa, Manaíra, Jardim Oceania, você se importar ir um pouquinho para mais longe, você vai achar aluguel bem mais em conta, tá bom?
Então, esse é o gasto de uma família de 4 pessoas. Pode variar um pouquinho, como eu falei, o supermercado pode ficar bem mais em conta, né? Você pode comer coisas diferentes da gente. Então, isso pode ficar mais em conta, o plano de saúde pode ficar mais em conta se você é mais jovem, né? Se o CNPJ não é MEI, já fica mais em conta também. A escola, se os seus filhos forem estudar na escola pública, já é um gasto a menos também. Né? Então, assim, essas coisas são coisas que realmente dá para cair um pouquinho, né? Vai depender do seu estilo de vida, ou pode ficar muito mais caro que o nosso também, né? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês. João Pessoa não é, ao meu ver, não é nem de longe a cidade mais barata do Brasil, né? Muitas coisas, igual você tem aqui, plano de saúde é um pouquinho mais caro, supermercado eu não acho mais barato, não mesmo. Então é isso. Fala aqui embaixo se alguma coisa, algum preço te assustou, algum desses valores te assustou, ou na sua cidade está muito mais barato, ou está muito mais caro. Fala aqui, que eu quero saber a opinião de vocês. Isso é a minha opinião de acordo com a minha vivência, né? De onde nós viemos. Aí me fala como que tá aí onde você mora, tá bom? Até o próximo vídeo.